Olá, amigos da Rede Hoje, aquele abraço. Estamos chegando com o podcast da Rede Hoje. Nessa semana, o nosso assunto, o nosso tema é exatamente a perda que muita gente está sofrendo neste momento. Mais de 450 mil famílias perderam entes queridos, né? São pessoas, e não só essas famílias, mas outras pessoas que ficam no entorno, né? Acabam sofrendo esse impacto. E também pessoas que morreram não só por Covid, mas por outras causas, além de outras perdas, como perda financeira e tudo mais. Então, este tema é o tema desta semana que nós vamos ver depois do intervalo. E nessa edição do podcast da Rede Hoje, na série sobre perdas, nós vamos conversar hoje, por exemplo, com o psicólogo Roberto Vidanova, que é um profissional experiente, atende muita gente no seu consultório, e aí ele sente, né, o que as pessoas mais precisam neste momento. Então, para assimilar esse vazio, como é que se faz para absorver, né, esse problema todo na vida da gente, um problema repentino? Eu vou dar um exemplo aqui, depoimento pessoal. O meu colega, o meu amigo Renato Oliveira, meu afilhado profissional, nós convivemos aí mais de 20 anos, e ele, uma pessoa super ética, humilde, leal, e ele faleceu no dia 29 de maio de Covid, né? Como 450 mil pessoas aí. O Renato não suportou, com 45 anos, sem comorbidade, mas não deu conta, né, de combater esta doença tão grave. Então isso causou uma perda para a gente, né? Foi uma perda repentina e muito dolorida. Inclusive, antes de ouvir o Roberto Vidanova, eu vou trazer aqui a radialista Alessandra Silva, nossa companheira, nossa colega, né, que participou conosco em várias emissoras de rádio, e ela vai falar da perda do Renato Oliveira para a gente ilustrar este bate-papo. Do falecimento do Renatinho, e a gente que vinha fazendo muitas orações para ele superar, né, essa doença, e com certeza a gente não espera que uma coisa dessa vá acontecer com as pessoas que a gente ama, né, que está perto da gente. E falar do Renato numa situação assim é muito difícil, porque Renato, grande amigo, não só de rádio, mas desde os meus 13 anos de idade, então posso falar que uma vida toda. Além de amigo de infância, de juventude, Renato foi um grande companheiro. Trabalhamos juntos há mais de 20 anos, né? E assim, dói muito poder estar passando uma mensagem que eu queria estar passando outra, né? Mas obrigada pela oportunidade de poder mostrar o quanto Renato lutou na vida. Ele viveu intensamente. Às vezes que a gente conversava não só sobre trabalho, era uma troca de carinho, né, de companheirismo. Ele tanto me ouvia quanto eu ouvia ele. Renato sempre lutou muito, e essa intensidade nunca me imaginei que fosse uma vida breve, né? Porque Renato teve tudo muito rápido. Começou na difusora, trabalhando como locutor, uma alegria imensa que ele tinha de ser locutor, e logo se deslanchou como repórter policial. Veio em seguida a paixão pelo jornalismo, também se destacando no esporte, no Dia News, no seu site. Então, Renato teve uma vida, vamos dizer assim, breve, mas cheia de sucesso, onde todos os sonhos que ele podia realizar, tenho certeza que ele realizou, ele buscou, né? Um dos sonhos que ele tinha de poder narrar futebol também foi realizado. Fica uma perca imensa como colega de trabalho, como ser humano, como amigo, amava muito a família, e a marca registrada do Renato, o sorriso, tinha sempre um sorriso largo, né, transparente, e é muito difícil a gente poder estar falando do Renato nesse momento, mas que fica a alegria
do Renato de viver, de estar levando a informação da forma como ele levava, tão diferente, tão pessoal, de uma forma que só ele tinha. A gente sabe que a morte, ela tira as pessoas da vida da gente, que faz sofrer, mas é até breve. A gente ainda vai se encontrar. Eu tenho aqui ao meu lado, né, o meu amigo Roberto Vida Nova, que é um fenômeno de audiência, inclusive nas redes sociais, para ele falar sobre essa questão da morte. Nós perdemos aqui, nesta sexta-feira, dia 28, o Renato Oliveira, que era um grande repórter, um grande jornalista, mas mais do que isso, era uma excelente pessoa, ético, leal, e eu fui o padrinho profissional do Renato, e eu estou sentindo muito a morte dele. Então, baseado nisso, eu criei uma pauta para ver como é que as pessoas se sustentam, né, após a morte de um ente querido, como é que sobrevive, como é que leva a vida normal. E o Roberto, ninguém melhor que o Roberto para falar sobre isso. Um prazer, viu, Roberto, ter a sua primeira participação aqui no podcast da Rede Hoje. Luiz Antônio, você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, né? Te agradeço muito pelo convite e agora, nesse momento, mais ainda por suas palavras, né? Eu lamento muito, né, essa perda também do Renatinho. Era um grande repórter, mas, acima de tudo, um ser humano fantástico. Tive a oportunidade de ser entrevistado por ele algumas vezes. Sempre muito gentil, muito simples, né? Deixava a gente muito à vontade. Mas é um retrato do que nós estamos vivendo aí, eu posso dizer, há quase 2 anos, porque nós não vamos começar a fazer as contas disso quando a pandemia ou as mortes começaram a chegar na nossa cidade. Nós sabemos, né, eu sempre gosto de lembrar isso, nós somos interligados, né? O que acontece lá na China está mais do que provado que chega até mim, né? Uma árvore cortada ilegalmente na Amazônia, ela chega até mim. Um faminto na África chega até mim. Então, através dessa perda dessa semana, nós vamos poder falar da dor, né, da morte, de como as pessoas vêm lidando com isso. É claro que, se eu for falar para vocês da questão da terapia, a pior dor que eu já vivi dentro do consultório, acompanhando alguém, é a dor da morte, do ente querido que ficou. E mais ainda, quando se trata de um pai ou de uma mãe que enterra um filho. E nós estamos vendo isso se replicar todos os dias, nas notícias, no cotidiano, e aqui agora também junto a nós, na nossa cidade, no nosso metro quadrado aqui. Agora, como é que se faz, né? Qual a técnica, né? Vamos até colocar assim, né? Para a gente não sentir esse vazio, né? Porque é um negócio devastador. Então, eu estou sentindo isso. E a gente tem mais de 450 mil famílias vítimas de Covid, mas há mortes por outros motivos, né? Mas eu estou falando assim, falando da Covid, que leva pessoas como o Renatinho, que tinha 45 anos, não tinha nenhum problema de saúde, e de repente aparece doente, vai para o hospital, né? Aí tem que ser internado e tal, depois tem que ser entubado, depois vai para a UTI e tal, e a gente vai vivendo cada momento desse como um sofrimento adicional, até que vem a morte, que é o ápice. Aí, como é que se sobrevive a isso? Primeiro, é bom lembrar, né, diante de todas as características do Renatinho e tudo, e tantos outros, é uma oportunidade que nós temos assistido de perto, né, com alguns até acontecendo de fato, que a morte não tem critérios, né? Você pode estar bem velho e sobreviver, e você pode ser tão jovem, sem nenhuma comorbidade, e vir a falecer. É isso que a gente A morte não tem critérios. E o fato da morte não ter critérios, ela nos enche de responsabilidades como seres humanos. Eu preciso de entender que eu sou finito como humano,
sou falível, e fazer valer aquela sabedoria de que eu sou um ser espiritual passando por uma vivência humana. E não o contrário, como muitos agem e nos mostram. Tem pessoas que acham que são seres humanos passando por uma vivência espiritual. Não. O que é passageiro em nós é a nossa humanidade. Agora, a nossa espiritualidade, a nossa alma, isso é eterno. Então, conviver com essa questão da morte tão intensamente como nós estamos vivendo é uma reflexão, uma oportunidade maravilhosa para a gente refletir sobre a nossa humanidade, sobre o que temos feito, sobre como estamos vivendo a nossa vida, sobre o que podemos deixar, o que de fato é importante eu deixar para as gerações vindouras. Não é herança, não é nada. E aí, nós nos deparamos com esse vazio que você traz tão bem. Esse vazio não é a hora de pensar em como preencher. Você vê que a sua pergunta é tão oportuna, porque me leva a pensar em outras coisas que nós estamos fazendo sempre. Não é só no vazio da morte, mas nós estamos com um vazio de propósito, por exemplo, e às vezes procuramos encher esse vazio de propósito em paixões, em bebedeira, em comida, em festejar o que não precisa festejar. Nós consumimos muito, porque não sabemos lidar com o vazio. E a primeira coisa que nós precisamos de entender é aprender com dignidade a sentir a nossa dor. A dor não foi feita para ser mascarada e nem muito menos negligenciada, jogada de lado. A nossa dor, ela precisa de ser olhada. Nós só iremos atravessar, transcender a dor depois que nós aprendermos sobre o que ela veio nos mostrar. Qual a palavra, né? Vamos pensar assim, quem está nos escutando agora, um leigo, quem está nos assistindo, enfim. Qual a palavra que você fala para uma mãe que enterra um filho? Qual a palavra que vai suprir o vazio dela? Não existe essa palavra. Não inventaram essa palavra. Em alguns momentos, a única coisa que nós podemos fazer, até mesmo num velório, é isso aqui, ó. Eu estou aqui. Conta comigo. Conta comigo para quê? Conta comigo para você chorar, conta comigo para a gente sentir o silêncio juntos. Muito embora eu não consiga sentir a sua dor nesse momento, eu posso estar aqui ao seu lado. Eu quero que você saiba que você não está sozinho, que você não está sozinho. A luta para preencher o vazio é uma perda de oportunidade, de entendimento de que nesse vazio existe amor, de que nesse vazio existe Deus, que nós precisamos abrir mão do controle, né? Nós somos controladores demais. Às vezes queremos comandar uma coisa que, na verdade, foi feita para eu entender como aceitação. E mais do que isso, Luiz, olha a importância do que eu estou falando aqui. Concordar. Não basta a gente só focar na aceitação da vida, da morte. Nós precisamos concordar. Concordar com Deus, né? Com o que veio. Agora, aí você já me respondeu um pouco, mas conviver com essa dor, né? Qual a melhor forma? Você vai lá, deixa o ente querido lá no cemitério, no crematório, onde quer que seja, e depois volta para casa. No primeiro momento, a casa está cheia, né? Muita gente vem prestar solidariedade e tal, mas passam-se os dias e aí a pessoa começa a se sentir só, isolada e tem que conviver com aquela dor. Como fazer isso? Da mesma forma, você disse bem, assim, está nisso, né? Nós precisamos de sentir essa dor. A melhor coisa nesse momento é não fugir da dor, é senti-la. E como que eu vou senti-la? Senti-la com essa dignidade, né? Quando você fala que eu sou uma pessoa apropriada para poder falar sobre a morte, eu fico lisonjeado, mas eu preciso dizer que eu sou
talvez você quis dizer em relação aos estudos, e tem sentido, mas eu também perdi minha mãe, e é engraçado que eu perdi minha mãe há 2 anos e meio, e parece que é muito recente, né? Ainda não Então, assimilou. Então eu vivo uma experiência que talvez responda um pouco melhor o que você está querendo nos dizer. A minha mãe, em algum momento da vida, lá na cozinha da casa dela, a gente entrou nesse assunto e ela usou esse gesto que eu vou fazer aqui agora. Ela disse: meus pais já morreram há mais de 30 anos e é como se eu tivesse com eles aqui. E ela fez essa expressão: eles estão aqui comigo. E quando ela falou isso, eu achei interessante e tal, mas eu, sinceramente, não entendi no coração como eu deveria entender, como hoje eu entendo. A minha mãe faleceu há 2 anos e meio, e eu sei que podem se passar aí 30 anos, que eu terei ela e meu pai, e quem quer que seja, aqui, né? Porque esse vazio, de certa forma, ele vai persistir todas as vezes que eu parar para sentir ou pensar neles, né? Mas a gente precisa de entender que a vida precisa de se seguir. Então, a partir do momento, uma das dificuldades que eu tive maiores, não foi no velório, não foi no enterro, não foi eu, particularmente, tive uma dificuldade muito grande quando nós fomos selecionar, vamos dizer assim, os pertences dela, o que ia ser para doação, quem ia ficar com alguma coisa, e aí você acha um bilhete com a letra da pessoa, você acha um objeto muito querido, como no nosso caso, por exemplo, a Bíblia, né, da minha mãe, aquilo ali para nós era muito sagrado. Então, às vezes nós procuramos respostas para coisas que nós precisamos apenas sentir. Tem uma expressão que eu gosto muito, e falo muito isso no consultório: quando você pensar que já foi feito de tudo, lembre-se que existe o silêncio. E tem horas que nós temos que silenciar. Eu acho Quando que a gente fala... Pode falar. nesse ponto, Roberto, os índios até nos ensinam muito, né? Porque eles cultuam muito esse sagrado da forma que você está dizendo aí, né? Exatamente. Quando a gente pensa, que eu ia dizer, uma forma poética da gente pensar na Virgem Maria, né? O que é a virgindade de Maria, né? Para além de todas as nossas crenças, né? É o silêncio de Maria. É aquela imagem de Pietà, né? De Maria segurando Cristo no colo. Aquela imagem é tão representativa, né? O que se fala para uma mãe naquela situação, né? Mas ali existe isso que eu quero mostrar, né? Quando você traz os índios, é porque há um entendimento maior, talvez por parte de algumas pessoas mais espiritualizadas, de que nós realmente estamos aqui de passagem, que isso aqui é apenas um momento que nós vamos viver, mas a nossa vida vai continuar. O que nós sentimos é uma dor tremenda de não poder estar com aquela pessoa mais aqui, nesse formato, abraçá-la, né? Então, o que eu peço para essas pessoas é que, assim, não recrimine a sua dor. Então, na hora que todo mundo sumir, talvez seja a hora de intensificar as orações, talvez seja a hora de pedir ajuda, de ir para a sua igreja, de fazer as suas orações. Talvez seja a hora de você levantar a mão e dizer para alguém da sua confiança, do seu convívio: tá difícil, né? Muitas vezes, como psicólogo, a única coisa que a gente faz é escutar. E escutar, todo mundo pode. Roberto, você falou aí de religião, né? Seja espírita, católico, evangélico, seja muçulmano, a pessoa tem que buscar alguma coisa nesse sentido, né? Porque, como você disse, sozinho não tem jeito, não dá, né? A religião, que tem na sua etimologia religare, né? Ponte. Religião é religare, é aquilo que nos religa, vamos dizer, né? Mas ela não é a única ferramenta. Só que é uma ferramenta maravilhosa, desde que eu saiba como utilizá-la.
Ah, tá. Então, é a única? Não. Quem não tem religião pode estar melhor do que eu no sentido espiritual e até de resolução das suas questões, que tenho religião, melhor do que eu que tenho, né? Mas a religiosidade é sabido que ela ajuda, sim, nessas horas, né? Porque você, dentro do seu templo, você vai estar ali, você imagina tantas pessoas ali reunidas naquele mesmo momento, né? Com aquela mesma intenção. Você vai ter seu momento de canto, você tem seu momento de silêncio, de oração, de rezar, que são as orações, os escritos prontos, né? Então, eu vejo como uma ferramenta muito poderosa e que, se a pessoa tem, ela realmente pode lançar mão disso. Agora, um acontecimento desse pode ser o gatilho, por exemplo, para uma depressão, se a pessoa não se cuidar, não ficar muito atenta? Ou não adianta? Excelente. Excelente isso, porque pode sim, e muitas vezes acontece mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a, a depressão ela tem três causas básicas, né, que desencadeiam outras, mas as três causas primárias da depressão são a genética, a orgânica, né, hereditária, por perdas, e aí entra o que você está me perguntando, perda de um ente querido, perda de um trabalho, perda de um valor significativo de dinheiro, rompimento de namoro, enfim. E ambiental. Então, a perda, ela pode sim e acomete muitas pessoas da depressão a partir disso. Agora, é bom lembrar que se tudo, vamos dizer assim, correr bem, né, se eu não for primeiro, eu vou perder pessoas. E sabendo disso, é mais uma vez essencial que a pessoa comece a cuidar da sua saúde integral para que, quando isso acontecer, não é que existe uma forma que ela não irá sentir. Não existe isso. Ela irá sentir. Mas eu acredito muito que a recuperação dela e até a superação da perda vai ser totalmente significativa e mais valiosa se nós estamos falando de uma pessoa que antes já vinha buscando esses outros valores que nós estamos conversando aqui. Uma espiritualidade, um entendimento maior e melhor sobre Deus, sobre o humano, uma reflexão profunda mesmo sobre a sua própria existência. De certa forma, essas pessoas, elas se conectam mais com a verdade, com essa verdade de V maiúsculo. E aí, diante desses acontecimentos, mesmo que com toda a dor, com toda a sentimentalidade, essas pessoas vão, de certa forma, superar melhor suas perdas. Roberto, outra coisa, existe alguma forma da pessoa ser mais ativa para evitar um pouco essa visão interior? Não visão interior, mas assim, para não interiorizar tanto, existe algum tipo de atividade que a pessoa pode fazer para que isso não aconteça? Não, eu vejo, sabe, Luiz, assim, eu vou falar bem objetivamente, bem abertamente. Eu sou um pouco, assim, resistente a essas teorias ou a essas ideias de que eu não devo sentir tanto, de que eu não devo interiorizar tanto. Mais importante é o que eu vou fazer, né? Uma coisa meio clichê, mas é o que eu faço daquilo que me acontece, né? Então, a gente não tem como, por mais que eu faça e me prepare, faça cursos, faça terapia, faça práticas religiosas, eu jamais vou saber como é a perda de um ente querido, de um filho, de um pai, se eu não viver aquilo, né? Então, todas as vezes que isso nos acontece, ou se isso um dia vier nos acontecer, eu acho que as melhores práticas elas estão totalmente ligadas ao ser humano que você está construindo em si mesmo. Que tipo de pessoa que você vem
no seu dia a dia procurando ser. Nós vivemos, Luiz, como se nós não fôssemos morrer. Isso, e aí a gente deixa o eu te amo para amanhã, a gente deixa uma ligação importante para depois, a gente deixa o perdão para um dia. O que é isso? Isso não é só orgulho. Isso não é só dificuldade. Isso é um achismo de que nós não vamos morrer. Né? Tem uma historinha que eu gosto de contar, vou resumir aqui. O cara estava saindo para ir trabalhar, a família já tinha saído, ele acabou de tomar o café dele rápido e foi para a garagem pegar o carro. E aí, quando ele chega no carro, ele percebe que a chave do carro não está com ele. Ele volta, então, para dentro de casa para pegar a chave do carro. E aí, na hora que ele entra na casa dele, para o susto dele e a surpresa, a morte está com a chave do carro. Fala, é isso que você está procurando? E aí ele já começa a debater com a morte. Não, por favor, agora não. Pelo amor de Deus, eu ainda tenho muita coisa, eu sou novo, eu tenho 50 anos. Não venha me dizer que você vai me levar agora. E aí ela fala para ele, toda vez que eu chego é a mesma conversa. Todo mundo falando a mesma coisa, nunca é a hora da pessoa. E aí ele tenta convencer, o cara era muito bom de lábia. Chega uma hora então que a morte abraça ele e fala assim, meu amigo, eu posso até te dar uma chance de você ficar mais um tempo aqui, mas você tem que me convencer com uma pergunta, com uma resposta que eu quero saber de você. Me diga aí um motivo pelo qual eu devo deixar você ficar aqui. Mas, pelo amor de Deus, não me venha com essas respostas do tipo, eu ainda não acabei de criar meus filhos, a empresa minha não vive sem mim, porque minha esposa, blá, blá, blá. Isso é tudo balela. Né? Você precisa de achar um motivo seu. Né? Para que você quer estar aqui ainda? Essa é uma reflexão, eu gosto dessa história, dessa fábula, né? Para mostrar assim, que nós não pensamos na morte. Se essa história acontecesse com a gente, certamente nós seríamos esse cara que tentaríamos ludibriar a morte, falar, peraí, agora não, né? Não é minha hora, mas não é minha hora nunca. Agora, a grande questão que fica é, para que você quer viver? Agora, Roberto, uma questão que a gente nos dias atuais, né, ela está muito em moda, que é a empatia, porque você se colocar no lugar do outro e tal, e a gente não está tendo muito isso, né? Como é que você pode dar apoio a uma pessoa que acaba de perder um ente, ou que perdeu há mais tempo, mas que está sentindo muito isso? Nós precisamos diferenciar aí dois conceitos, né? Uhum. Essa empatia que você está trazendo, e é real, nós estamos com a carência disso, de a gente poder estabelecer um vínculo que seja no elevador, de saber que ali tem um semelhante, de dar um bom dia, de você saber que, mesmo não conhecendo todas as dificuldades daquela pessoa, nós nunca sabemos o que aquela pessoa está passando, qual é o momento dela, qual é a dificuldade, qual é a dor que ela vive. Nós não sabemos e não precisamos saber, porque certamente todos nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por dores. Então, a empatia, ela tem a ver com eu me colocar no lugar do outro, né? E, de certa forma, sorrir com ele, chorar com ele. Mas o outro conceito, que é um pouco mais profundo que a empatia, e é onde eu acho que o tema de nós hoje pede isso, é um sentimento que é ligado a uma atitude, no meu modo de ver, que salvaria a humanidade, uma coisinha chamada compaixão, que ela é um pouco mais profunda que a empatia, por um único detalhe, pela necessidade que a compaixão tem de aliviar a dor do outro. Então, a empatia que eu disse é isso, é você saber que o outro tem uma dor e você estabelecer um vínculo, um espaço para ele ser quem ele é, né? Ser generoso, ser gentil, acolhedor, mas a compaixão, ela é um pouco mais além, ela vai mais no profundo, ela tem o anseio de aliviar a dor do outro. E é isso que nós precisamos fazer. O que eu posso fazer para aliviar a dor dessa outra pessoa? A dor, seja a dor do que for, né? Pode ser um prato de comida a dor de alguém.
A dor de alguém não é só a morte. A dor de alguém pode ser uma separação, uma família está se acabando ali. Como que eu posso ajudar? E aí vem uma coisa que é muito interessante. O princípio disso tudo é eu não julgar. Eu não estou aqui para julgar nada nem ninguém. Esse é o sentido da compaixão. Por quê? Porque quem julga não compreende. Agora, quem compreende não julga. Aí eu me coloco no lugar do outro. Roberto, tem alguma coisa que você acha que faltou dizer dessa questão da morte, do pós-morte? Como é que a gente ajuda as pessoas? Como é que a gente se põe, né, quando está sentindo problema? Nós buscamos, assim, primeiro, né, Luiz, é importante lembrar que, nossa, nós poderíamos ficar falando aqui horas e horas, né? Esse tema é o tema da vida, não acaba nunca, né? Não acaba mesmo. Mas uma coisa que eu acho muito importante é a gente não desprezar o simples. Nós buscamos muitas e muitas vezes coisas mirabolantes, né? Muitas vezes requintadas, né? Pensamentos e atitudes, e perdemos o simples. O simples é você estar ao lado da pessoa, é você viver o silêncio com ela. E quando se trata da própria pessoa que está sentindo a sua dor, uma coisa que eu gosto de dizer é: não represe a sua dor. Está com vontade de chorar agora? Chore. Importe-se um pouco menos com o que o outro que está ao seu lado vai pensar. Né? Chore um pouco mais. Coloque isso para fora. Né? Peça ajuda. Entre no seu silêncio. Você tem todo o direito de sentir a sua dor. Veja que nós temos vídeos, um cachorrinho sente a dor do seu amiguinho ali, né? Do seu amiguinho cachorrinho, né? Então, você imagina isso para nós humanos, é terrível. Então, não podemos represar a dor. O que eu acho que nós podemos fazer é, com simplicidade, com muita humildade, estar ao lado das pessoas nessa hora. Roberto, eu te agradeço, e como nós já conversamos, inclusive, em off, né, de vez em quando você vai aparecer por aqui para a gente falar sobre temas importantes que são temas que, às vezes, estão aí, né, para a gente poder discutir, mas ninguém discute, todo mundo, como você disse, está muito no virtual, né, está muito na questão do WhatsApp, não sei o que e tal, e a gente não conversa mais, então é preciso, e são vários temas nesse sentido, depois nós vamos conversar mais aqui na Rede Hoje, esse podcast que é tão importante para todo mundo. E hoje mais ainda, né, Luiz, com a pandemia, aí é que nós realmente nos isolamos, né? Então, a carência nossa, humana, né, de conversar, de ouvir, né, de celebrar, de brindar, e até de nos enlutarmos junto às pessoas que nós amamos, né? Vou te falar só uma coisa para a gente finalizar aqui, que enquanto você estava falando aí, eu me lembrei, você está falando de simples e tal. Nesse final de semana, porque nós estamos fazendo essa gravação no sábado, dia 29 de maio, né? Vai ser o aniversário da minha neta, a Duda. E ela não vai poder reunir os amigos para fazer uma coisa simples, que é cortar um bolo e tal. Ela mora no Mato Grosso e lá essa crise da Covid está muito forte, né? Então, aí você pensa, né? Como é que uma coisa tão simples que é comemorar um aniversário ela vai ter que comemorar virtualmente. Quer dizer, ainda bem que hoje nós temos essa ferramenta, mas é que a ferramenta também não pode se transformar numa muleta sempre, né? Não, de jeito nenhum, né? Pelo contrário, é necessário, essa ferramenta ela é muito importante para a gente poder usar, enfim, mas para a gente poder valorizar também o encontro, o abraço, né? A família reunida. Não tem nada que supera isso, não. Muito obrigado a você e até a próxima, que vai ser breve, se Deus quiser. Se Deus quiser, Luiz. Um abraço para todos.
Com a segurança da Automotiva Pneus, com alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro. 1 por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios para você.